Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense. Meu nome é Kelpson Thiago e hoje nós vamos falar sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores no ano de 1979. Naquele ano o Palmeiras já não contava com as principais estrelas da segunda academia que haviam ou se transferido ou encerrado a carreira, mas o Palmeiras conseguiu a classificação para a Libertadores porque em 1978 o time foi vice-campeão, foi batido pelo incrível Guarani. É até estranho, né, a gente falar do Guarani, Libertadores, enfim, mas naquela época o Guarani era um super time, né? Havia ganho o Brasileirão justamente contra o Palmeiras, ganhou o direito de participar da Libertadores de 79, inclusive fez parte do mesmo grupo do Palmeiras, e o Palmeiras acabou sendo eliminado na primeira fase, infelizmente. Era uma geração muito promissora, né? Tinha o Tele Santana ali como treinador. Inclusive, quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu amigo Rafael Pacheco, que sempre contribui com a gente aqui com algumas informações sobre história. Ele pediu, né, para quando chegasse no ano de 1979 para dar uma conversada com ele, aprender um pouquinho sobre história, e ele contou um caso super interessante, né, justamente do ano de 1979, quando o Palmeiras tinha uma equipe muito promissora e chegou até a fase quartas de final do Campeonato Brasileiro, foi fazer um jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, o Flamengo, aquele super Flamengo, né, do Zico e companhia, e o Palmeiras massacrou o Flamengo, né, uma goleada aí por 4-1, e esse jogo é conhecido até hoje, né, os historiadores falam muito sobre isso, né, que esse jogo foi determinante justamente para o Tele Santana ir para a seleção brasileira e comandar aquela equipe, né, de 1982 que fez história, não ganhou o título, mas que fez história. Mas, voltando aqui para o Palmeiras, foi uma campanha ruim, né, porque o Palmeiras não conseguiu a classificação. Novamente, a disputa era no mesmo modelo dos anos anteriores, então 21 equipes, 5 grupos divididos por 4 equipes cada, jogos de ida e volta, e os melhores, somente os melhores avançavam e se encontravam justamente com o campeão da Libertadores do ano anterior na fase semifinal. O Palmeiras caiu num grupo que tinha o próprio Guarani, tinha o Universitário e o Alianza Lima, ambos do Peru. O Palmeiras até começa bem, mas depois acaba sofrendo algumas derrotas e fica até sem chance, né, de se classificar já no quarto, quinto jogo, porque naquela época somente o primeiro se classificava para a fase seguinte. Então o Palmeiras terminou a primeira fase, né, disputando 6 jogos, foram 3 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Uma campanha bem irregular, que infelizmente foi insuficiente, né, para conseguir a classificação. Inclusive o Palmeiras perdeu os 2 jogos para o Guarani, né, tamanha a superioridade do Guarani naquela época. O Jorge Mendonça foi artilheiro daquela competição, né, pelo Palmeiras, com 5 gols, e como eu falei no início, né, esse time era treinado pelo Tele Santana. Falando de jogo a jogo, o Palmeiras até começou bem, né, fez os 2 primeiros jogos fora de casa, os 2 jogos lá no Peru, em Lima, e ganhou do Alianza Lima, ganhou do Universitário, inclusive goleando nos 2 jogos, né, então dava amostras ali de que o time teria chance de classificação, mas nos jogos em São Paulo acabou decepcionando, tomou uma goleada do Guarani e perdeu também para o Universitário. Aí foi para os últimos 2 jogos, já praticamente sem chances de classificação, ganhou do Alianza Lima, né, acabou goleando aqui em São Paulo, e no último jogo perdeu para o Guarani por 1-0 e encerrou a sua participação também de forma precoce, assim como havia sido nas últimas 3 campanhas, né, da Libertadores, que o time não conseguiu avançar à segunda fase depois de 2 primeiras campanhas brilhantes, né, os anos de 1961 e de 1968, o Palmeiras acabou sendo vice-campeão, né, nessas 2 edições da Libertadores, mas depois não conseguiu repetir, pelo menos até aquele ano de 1979. Depois o Palmeiras tem um hiato muito grande, né, acaba sendo o período da fila, né, de 17 anos, e o Palmeiras só retorna na Libertadores no ano de 1994, justamente por ter vencido o Brasileirão de 93. Então aquele time tinha como base, né, o goleiro Gilmar, na linha defensiva tinha o Rosemiro, o Beto Fuscão, né, baita nome, o Polozzi e o Pedrinho Vicensotti, né, baita sobrenome também. Na meiuca, o Pires, o Mococa, o Jorge Mendonça, né, que foi um jogador importante na história do Palmeiras, o Jorginho, o Carlos Alberto Seixas e o Baroninho. Era esse, né, basicamente o time de 1979, claro que tem outros jogadores que entravam ali ao longo das competições, mas essa era a espinha dorsal da equipe
que embalou diante do comando do Tele Santana, principalmente no final de 1979, mas infelizmente não ganhou nenhum título, né? E foi uma geração marcada aí justamente por esse período da fila do Palmeiras. Então é isso, rapaziada. A campanha de 1979 foi dessa forma. Espero que você esteja gostando aqui dessa série que conta tudo, né, sobre as campanhas do Palmeiras na Libertadores. Lembrando que todo dia tem um episódio novo, até o dia 25 de novembro, todo dia às 20 horas. Então fica ligado aqui. Amanhã tem mais um capítulo da série e falaremos da campanha de 1994. Então tem esse ato aí de 15 anos, já que houve esse período, né, esse intervalo aí de 15 anos sem conquistas e infelizmente o Palmeiras não participou dessas edições de Libertadores. Então a gente volta amanhã, eu fico por aqui, eu peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, comenta aqui o que você está achando dessa série, o que você achou desse vídeo, críticas, comentários a respeito da forma como eu gravo o vídeo aqui, se você tem alguma sugestão, né, para eu melhorar e tudo mais. A gente está sempre aberto a ouvir a opinião dos amigos, então será um prazer ler o seu comentário aqui e tentar fazer os ajustes, né, para que cada vez mais o nosso canal fique bacana para você consumir os nossos conteúdos. É isso, rapaziada. Um abraço e avante palestra!